Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de sabadão, que eu desejo que seja ótimo para você e certamente será. Isso porque eu tenho certeza absoluta que desde quinta-feira à noitinha você já está respirando melhor, você está dormindo melhor, você está enxergando coisas que de repente você acreditava que não iria enxergar, como por exemplo a justiça começar a ser feita aqui no nosso país. Muita coisa há que se fazer ainda, porque a cadeia que a Sorcrim do tri inelegível vai amargar é apenas uma cadeia proveniente de um conjunto de crimes. Mas existem crimes que essa gente ainda precisa ser responsabilizada, como os crimes cometidos durante a pandemia. E você que está aqui no nosso portal, você sabe que sempre eu faço representações às instituições e vou continuar a fazer representações, perturbar as instituições, como a Procuradoria-Geral da República, para que não deixe essa história passar em brancas nuvens aqui no nosso país. Aliás, o presidente Lula está indicando novamente, ó, reindicando, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, para seguir à frente da PGR. E para essa continuidade é fundamental que ele assuma compromissos públicos de não deixar debaixo do tapete tudo aquilo que aconteceu contra mais de 700 mil famílias aqui no nosso país, né? Bom, eu vou conversar com vocês também, aqui no nosso encontro, sobre uma criatura que deu uma desaparecida. Alguém que se nutriu do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, que dizia ser amigo de Bolsonaro, Bolsonaro dizia ser amigo dessa criatura também, mas terminado o governo, Bolsonaro cai em desgraça, a criatura desapareceu. De quem é que eu estou falando, você já deve estar imaginando, né? Essa é a vida de pessoas que acreditam em realidade paralela. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer essas informações muito importantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê sempre seu joinha, o seu comentário, e se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E lembrando que dia 24 de setembro termina a votação do IBEST. Se você ainda não votou no nosso portal, vote. Você pode votar uma vez só, mas são duas categorias e obrigado por vocês estarem dando um apoio aqui para o nosso portal, porque isso dá mais visibilidade, mais prestígio, mais, enfim, mais expansão daquilo que a gente discute aqui no nosso portal, né? Gente, de todos os autores que escrevem sobre democracia e estão escrevendo sobre a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, escrevem como as democracias morrem, como o neoliberalismo está afundando determinadas nações, por que o extremismo está ficando cada vez mais evidente, enfim. Todos eles abordam questões do nosso cotidiano, mas nenhum deles eu encontro uma reflexão que dá um mergulho mais profundo. A quem servem esses conflitos no mundo inteiro? Porque isso não é geração espontânea não, isso não é como, até as brigas de torcida, quando acontecem, elas não têm uma geração espontânea, alguém motivou aquela briga ali. Você está assistindo um jogo de futebol, de repente alguém cai nas suas costas, te machuca, você reflexamente empurra a pessoa e cai em cima de outro e começa a briga, um dá um soco no outro, pronto, acabou. Generaliza a história toda, ninguém sabe como começou. E isso às vezes cria ódios, né, que vão se disseminando. E situações de ódios e de conflitos são disseminadas de forma consciente por estruturas de poder, justamente para que as pessoas que estão se digladiando não percebam outras coisas que estão acontecendo na superestrutura, ou lá embaixo, né? Você sabe que nas histórias de dominações de continentes, a estratégia sempre que foi adotada pelo poder cientificamente, né, pensado, economicamente organizado, militarmente organizado, eles sempre provocaram a cisânia entre nações, entre povos, entre tribos, porque enquanto há esse tipo de conflito, alguns interesses que estão servindo a esses grupos que estão no topo da cadeia econômica, eles continuam a acontecer. E aqui no Brasil, quanto mais a gente se digladia, ou em outras partes do mundo, nós não percebemos o quão nós estamos funcionando para que determinados grupos econômicos e financeiros e de rentismo continuem a acumular cada vez mais dinheiro. E cada vez mais as sociedades vão ficando estressadas. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos como um reflexo também de uma degradação social, um país que tem o país mais rico do mundo, mas não consegue oferecer uma saúde pública para o seu povo, não consegue oferecer
uma educação para o seu povo. Então, é um país que canaliza grande parte dos seus recursos para indústria, para grupos industriais, para a indústria bélica milionária, enfim, para grupos empresariais, grupos de lobbies dentro do país e fora do país. E isso tudo chega até a gente aqui no Brasil, porque o Brasil também, nesse contexto econômico, ele também alimenta uma série de estruturas fora do nosso país e dentro do nosso país. Então, para essas coisas continuarem, são necessárias que algumas distrações aconteçam, e aí entra a extrema-direita aqui no Brasil. Porque a extrema-direita no Brasil, ela tem um papel funcional. Essas pessoas que você conhece da extrema-direita e que contaminam pessoas como parentes seus, amigos, né? Os Nicolas Ferreiras, os Bolsonaros, os Malafaias, os Tarcísios e por aí vai. Todos eles exercem um papel funcional. Porque, olha que coisa incrível, eles não querem, eles não têm nenhum projeto de nação, eles não têm nenhum projeto de absolutamente nada. O projeto deles é justamente criar esse conflito conosco, com os humanistas, os progressistas, as pessoas de esquerda, os que são simpatizantes do socialismo, do comunismo, enfim, de qualquer outra visão de mundo que seja uma visão que consiga questionar, ou que questione essas diferenças e as desigualdades sociais. Então, quanto mais a gente ficar se digladiando com essas criaturas, mais o status quo fica mantido. Nos Estados Unidos, essa cisânia que está acontecendo lá, a sociedade em corrosão absoluta, enquanto isso acontece, os grupos que sempre ganharam muito dinheiro continuam a ganhar muito dinheiro lá. E no Brasil também. Durante o governo Bolsonaro, os grupos capitaneados aí pelo Paulo Guedes foram os grupos que mais ganharam dinheiro. E o Paulo Guedes abriu muitas fronteiras para ficar mais milionário ainda, né? E aí eu chego nessa figura. Gente, o Bolsonaro, depois que terminou o governo, ele já foi internado 5 vezes. Você viu o Paulo Guedes ir visitar o Bolsonaro algumas dessas vezes? O Bolsonaro tem prisão domiciliar. Você viu algum pedido do Paulo Guedes para visitar o Bolsonaro? Evidentemente que não, porque isso mostra que eles nunca tiveram nenhum vínculo de amizade. O Bolsonaro, como uma espécie de mochila do capeta, ficou atrelado ali nas costas do Lúcifer presidencial, né? Então, ficaram nessa simbiose. O Bolsonaro deu para o Paulo Guedes o ministério mais importante, com liberdade total para ele fazer o que ele quisesse, porque o Bolsonaro já se apresentava como um ignorante total, uma topeira total, e aí ele terceirizou para os grupos todos que se locupletaram durante o governo Bolsonaro. Eles nunca foram amigos. Bolsonaro jamais convidaria o Guedes para uma pescaria, o Guedes jamais convidaria o Bolsonaro para qualquer reunião com gente civilizada. E agora que ele está em desgraça, ele está sendo descartado como são descartadas todas essas figuras no mundo. Gente, os bolsonaros, eles acham que são amigos do Trump, que o Trump gosta deles. Não, gente. No mundo empresarial de Trump, o Bolsonaro é um batedor de carteira. É um batedor de carteira que pode ser útil para ele ainda. O Dudu Bananinha é o filho do batedor de carteira, de carteiras. O Trump, quando ele sabe, tem informações de como o clã Bolsonaro sobreviveu na vida política, a impressão que ele tem é que o Paulo Guedes tem de Bolsonaro, que é uma figura inútil, foi um boneco do posto que serviu a esses interesses econômicos e agora, enfim, tal qual aconteceu com Juan Guaidó. Juan Guaidó foi colocado por Trump no Congresso americano para ser aplaudido pelos democratas e os republicanos de pé, porque Guaidó era útil naquele momento. Quem é Guaidó agora? Vocês se lembram por onde anda Guaidó? Guaidó arrumou um empreguinho na universidade privada na Flórida, está sobrevivendo lá porque arrumaram um espacinho para ele ficar lá. Mas foi para o ostracismo total porque ele passou a ser um inútil para essas estruturas. E o Bolsonaro e o bolsonarismo, as figuras, os proeminentes do Bolsonaro, só serão ainda considerados enquanto eles puderem ser úteis, né? É o que está acontecendo. Agora, você dizer a verdadeira verdade para aquele seu amigo, aquela sua amiga bolsonarista, ela só vai ser útil, é a verdade, se a pessoa assimilar a verdade, né? Se a pessoa não assimila a verdade, fica complicado. Tem uma música de uma banda chamada Cidade Negra, que você certamente conhece, e que lá atrás teve uma música que foi um hitzinho que rodou em muitas rádios, né, que tinha a seguinte frase, a seguinte estrofe: Ei, ei, estamos aí pro que der e vier, a fim de saber a verdadeira verdade, estamos a fim de saber a verdadeira verdade. Olha que coisa interessante, porque
Os rapazes da banda, eles são de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, quando eles colocam essa reflexão filosófica, né? Estamos a fim de saber a verdadeira verdade. O que isso quer dizer? Que a vida que eles enxergavam era uma vida que tinha uma série de dúvidas. Por que, que a vida era difícil daquela forma? O que estava por trás daquilo tudo? Aquilo era um desígnio que eles não poderiam mudar jamais? Então, esse tipo de reflexão, de saber a verdadeira verdade, só é útil para quem de fato conhece a verdade. Porque se a gente pudesse dizer para João, que cunhou João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A gente conversaria com João e dizer assim: João, olha só, a verdade só liberta se a pessoa de fato assimilar a verdade. Porque se a verdade não é assimilada, ela entra para um ouvido e sai para o outro. Você dizer para essas pessoas que elas estão agarradas com esses falsários todos, que elas desempenham um papel funcional e que elas acabam sendo distraídas para não prestarem atenção nos seus reais problemas, se essa pessoa não acredita nisso, ela continua a acreditar que o problema é o comunismo, é o socialismo, é o humanismo, aí fica complicado, né? Mas a gente tenta explicar para essas pessoas que mesmo a figura como o Bolsonaro, os filhotes do Bolsonaro, eles podem não ter reflexão crítica, que eles são funcionais. Ele se nutre do seu próprio ódio, ele acredita nas suas próprias insanidades, ele pratica as insanidades, ele governou dentro dessas insanidades, mas essas insanidades sempre foram muito úteis. Por isso que eu sempre disse para vocês que o grande poder econômico, atrelado às grandes redes de televisão, de comunicação aqui no Brasil, elas suportaram, inclusive, que se ceifassem aqui mais de 700 mil vidas aqui no Brasil, porque a estrutura do poder econômico do Brasil fora nosso país estava nas mãos do Paulo Guedes. Se Bolsonaro saísse, ele ia levar sua mochila do capeta junto, né? E aí poderia ter algum solavanco nas entregas que o nosso país estava sendo vítima. Autonomia de Banco Central, fatiamento da Petrobras, privatizações, entrega da Eletrobras, privatização das águas, do sistema de esgoto, de coleta de esgoto, enfim. Tudo aquilo que aconteceu no Brasil nesse período. Eles foram funcionais. E agora, eu pergunto a você, Paulo Guedes tem pedido para visitar o Bolsonaro? Não. Ele sumiu e ele que nesse processo todo de golpe, ele que esteve em várias reuniões, ele sequer foi citado. Ninguém nem lembra que ele esteve também envolvido com essa gente toda. Ele participava dessas reuniões. Só que, muito habilmente, como um gangster, ele simplesmente olhava os trouxas se afundando e permanecia nas sombras fazendo os negócios para grandes grupos econômicos. Se a gente pudesse ter dado algum conselho para essas criaturas, nós até tentamos, né? Os helenos, os mais próximos, os ramagens, enfim, os Paulo Sérgios, os Braga Neto, a gente dizia, olha, vocês vão colar com esse vagabundo, com esse criminoso, com esse alienado, com esse odioso, vocês vão se dar mal. Só que eles também tinham mal dentro de si, né? Vivendo uma realidade paralela, eles achavam que poderiam ter algum tipo de proveito ficando ao lado desse crápula, dessa figura abjeta, né? Então, com essas homenagens aqui dos nossos bichinhos aqui, vou encerrando o nosso papo de agora, né? Porque agora nós vamos ter mais espaço, gente, para fazer essas reflexões. Depois que essa gente está indo para o lixo da história, agora a gente vai começar a refletir mais sobre essas criaturas, aqui no Brasil, fora do nosso país. Os Mileis, os Trumps, os extremistas de lá, os extremistas daqui, todos eles dizem que são contra o sistema, que são contra o status quo, o establishment, o poder, e aí as pessoas acreditam nesses falsários, e justamente com esse tipo de discurso, quem se dá bem são os grupos que lucram com esses conflitos todos, né? Mas agora a gente vai poder falar mais com as pessoas sobre isso, né? Bom, esse foi o nosso papo de agora, espero que tenha sido legal para você perceber que agora filas vão andar em outra direção e mais tarde a gente volta aqui no nosso portal, tá legal? Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Segunda-feira, 10 horas da manhã, vou fazer uma live especial com Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidenta Dilma e vereador muito interessante lá em BH, tá bom? Um grande abraço, tchau!